A paz do Senhor, crianças! Como é que vocês estão? Nós estamos hoje na última EBD online de 2020. Quando nós iniciamos em abril, nós não imaginávamos que chegaríamos tão longe. Mas nós agradecemos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos a cada professora que deu continuidade a esta obra. Agradecemos aos nossos líderes por toda a palavra de incentivo. Agradecemos aos pais pela dedicação com seus filhos ao assistirem esses vídeos que foram produzidos, que é produzido por amor à obra do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Amém? Hoje eu quero falar sobre planos. Nós planejamos tantas coisas, mas nem sempre acontece da maneira que nós gostaríamos. Por quê? Porque nós não temos o controle de todas as coisas. Mas eu quero falar de um plano perfeito, um plano de Deus. Algo que Deus planejou. E esse plano é perfeito porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Nada sai do seu controle. Ainda que muitos pensem que Ele não está no controle de todas as coisas, mas Ele é o Todo-Poderoso. É assim que nós cremos. Quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, deu orientações, deu direito deles de obedecerem ou não obedecer ao Senhor, sabendo que a desobediência gera consequências. E o que é desobedecer? É pecar contra o Senhor. E eu quero contar a vocês o plano de Deus, o plano perfeito, o plano da salvação, através das cores neste dia. Quando o homem pecou, o coração dele se tornou assim, ficou sujo, ficou aprisionado por causa do pecado. Agora ele passou a ser escravo do pecado. Ele estava distante de Deus. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, a morte veio a existir. Mas Deus, com o seu amor, tendo planejado algo ainda maravilhoso. Quando Adão e Eva pecam, Deus não desistiu do homem, ao qual ele fez a sua imagem e semelhança. Ele já tinha um plano de salvação. O plano de enviar o seu filho. E o vermelho representa o sangue de Jesus. Deus prometeu que enviaria o Messias, que enviaria o seu filho para nos salvar. Nos salvar de quê? Da condenação eterna. E o Senhor Jesus, ele veio para cumprir este propósito de Deus. O propósito de morrer na cruz, de pagar o preço que era contra nós. E Jesus foi fiel, foi obediente ao propósito de Deus. Ele morreu na cruz pelas nossas vidas. Ele pagou o preço que era contra as nossas vidas por causa do pecado, porque o homem pecou. E Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou e ele foi para o céu. E ele deixou aqui conosco o seu Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele age na vida do homem, o branco significa o nascimento, o novo nascimento, que só o Espírito Santo pode agir e operar na vida do ser humano. Certa vez, um homem chega diante de Jesus e ele tem um diálogo com o Senhor.
E Jesus fala, olha Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. E ele fala para o Senhor, como eu sendo velho poderia tornar o ventre da minha mãe? Mas não era esse nascimento que Jesus estava falando, não é um nascimento natural, mas é um nascimento espiritual. E aquele que aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele nasce de novo, ele nasce espiritualmente. E a palavra nos compara com recém-nascidos. Quando nós nascemos de novo, nós somos recém-nascidos espiritualmente. Nós precisamos do alimento, do leite, que é a palavra de Deus. O verde significa o crescimento espiritual. Nós nascemos de novo, nós éramos um bebê, espiritualmente falando, mas nós não podemos permanecer para sempre crianças. Nós precisamos crescer. E como é que vem o crescimento? Vem através do conhecimento acerca do Senhor. Nós crescemos quando nós buscamos a presença de Deus. Uma planta, para que ela cresça, ela precisa de quê? De água. Ela precisa ser regada para ela crescer. E assim também somos nós para nós crescermos espiritualmente, para nós deixarmos de ser meninos, nós precisamos da palavra de Deus, ó. E a palavra diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, na parte A, diz assim, ó: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos os dias nós precisamos buscar a presença do Senhor. Através da leitura da palavra, através da oração, nós precisamos buscar a Deus. E quando nós buscamos ao Senhor, nós crescemos, assim como essa plantinha, ela vai crescendo, assim como a planta, ela cresce. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos alimentamos do Senhor, há também um crescimento espiritual. Assim é a vontade de Deus, assim é o plano perfeito do Senhor. Mas o plano de Deus não termina por aqui, com esse crescimento espiritual. Porque Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, porque um dia a cor amarela, o amarelo, vai representar o céu, vai representar a presença de Deus, a luz, a glória do Senhor. O Senhor nos fez uma promessa, e nesse plano perfeito tem essa promessa que um dia Ele voltará, que um dia Ele irá nos buscar, e nós iremos morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Nós iremos morar no céu. Esse é o plano perfeito de Deus. Ainda que o homem tenha pecado, desobedecido, Deus tem um plano de salvação. Deus enviou o seu único filho para nos salvar. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Ele quer nos preparar, e Ele está nos preparando para que um dia, quando o Senhor, que só Ele sabe qual é esse dia, nós estejamos com Ele eternamente. Essa é a vontade de Deus. Amém? Então vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por este ano que foi difícil. Muitas coisas acontecendo, essa pandemia que ainda não cessou. Mas nós falamos o que no início? Que Deus não perdeu o controle de nada. O nosso Deus tem todo o controle, amém? Nós cremos dessa forma. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por cada EBD. Agradecendo a Deus pela graça dEle, pela presença dEle. Agradecemos ao Senhor porque nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo que tem nos fortalecido, que tem nos preparado para que um dia, assim como João viu, lá em Apocalipse capítulo 21, vai dizer que João viu a Nova Jerusalém, a cidade santa, que do céu descia ataviada, e nós queremos ver, nós queremos um dia estar com o Senhor, ver o que João viu, amém? Pai querido, nós te louvamos, nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Deus. Nós queremos te agradecer porque a tua presença ela é real no nosso meio. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos capacitou.
ainda com as nossas limitações, ainda com as nossas dificuldades. O Senhor abençoou cada professor. Senhor, obrigada, Pai, porque a tua obra, Senhor, ela é maravilhosa, a obra de redenção. O Senhor um dia mandou teu Filho para que reconciliasse o mundo contigo. E hoje nós podemos, ó Deus, fazer parte dessa reconciliação, porque nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigada, Senhor. Continua fortalecendo a tua igreja, continua nos preparando, Senhor, que possamos cumprir os teus planos, os teus propósitos a cada dia, para que teu nome, Senhor, seja exaltado no nosso meio. Obrigada, Deus. Continua abençoando, Senhor, nossa igreja. Continua abençoando cada criança, Senhor. Continua nos fortalecendo para a glória do teu nome. Nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor. Amém? E o nosso desejo é que 2021 seja um ano de crescimento espiritual para as nossas vidas, porque nós somos um povo forte. Forte porque nós temos a força de Deus. Amém? Um feliz ano novo para todos. Que Deus continue nos abençoando para a glória dele. Amém?